Nós vamos mostrar números do São Paulo aqui. A campanha é interessante do São Paulo. Se a gente fizer comparações com outras campanhas de primeiro turno, falta um jogo para acabar o primeiro turno, né? O São Paulo fica bem situado. Aí eu falei, mas qual é a melhor campanha? Tinha me esquecido, que a melhor campanha foi ano passado. Foi bem fora da curva. Ainda está em vigência aí, né? Foi bem fora da curva aquele primeiro turno. Ela é bizarra, né? São 17 vitórias e 2 empates. Para passar isso aí, né? Não pode perder, né? E tem que... Isso é padrão do campeonato europeu. Eu ia falar que ligas europeias que não tem muita disputa, né? Entre, sei lá, vai pegar um PSG, provavelmente termina padrão ligas europeias, não Inglaterra. Embora ano passado exato, tenha acontecido. O Guardiola tenha levado esse padrão das ligas europeias para o futebol inglês. E não se repetirá possivelmente esse ano, que eu acho, a conformação do campeonato eu acho muito diferente. Não, e o desafio do Liverpool, como você já destacou, é maior, né? O Estado de São Paulo destacou essa campanha do São Paulo, que só não dá para comparar mesmo com a do Corinthians, mas olha, comparando com o próprio São Paulo, tá aí, ó, com a foto. Essa foto foi comentada na nossa reunião hoje, né? Torcedores de outros clubes suspiram ao ver, né? O torcedor do Vasco com saudade do Nenê, o do Flamengo com saudade do Everton, uma contratação desse campeonato, né? E o do Sport com saudade do Diego Souza. 3 jogadores que têm causado muito impacto no tricolor. E nem o São Paulo do Tri pontuou tanto. Né? E ainda falta um jogo para fazer, essa distância pode aumentar. Exato. Eu acho que o mais impressionante da campanha do São Paulo é que, na verdade, nem o próprio São Paulo esperava tal campanha do São Paulo, nem os próprios torcedores do São Paulo, né? Você começou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo não fez um bom Campeonato Paulista, chegou na semifinal no início de recuperação ali contra o Corinthians, mas ainda muito desorganizado, um time em campo que deixava vários buracos e que sofria demais os gols, assim, né? O próprio gol da semifinal contra o Corinthians foi nos acréscimos, que levou para os pênaltis e acabou na eliminação. Então, ninguém dizia que esse São Paulo iria disputar o título esse ano, né? A melhor das perspectivas do torcedor são paulino era simplesmente não brigar contra o rebaixamento, como aconteceu no ano passado. E acho que isso já torna essa campanha mais impressionante, porque foi um time que acabou se reforçando nas posições necessárias ali, né? O Everton, primeiro, essencial para essa recuperação do São Paulo, e depois o Rojas, que acho que é um dos grandes destaques. O Nenê já se esperava, né, que ele fosse liderar esse time, o Cueva já não vinha de boa fase, ele dominou ali o meio-campo, mas eu acho que essa surpresa do Rojas que encaixou o time que precisava ali com velocidade pelo lado esquerdo e velocidade pelo lado direito. Eu acho que o mais impressionante é o fato de esse São Paulo, né, que começou o ano sem muita perspectiva, tá aí brigando pelo título. Já dá para dizer que com certeza é um candidato ao título. Não diria que é favorito, principalmente né, em comparação com elencos de outros times, como o Flamengo, como o próprio Palmeiras, que parece que tem 2 elencos. Mesmo quando poupa, parece que é um 2 elencos só precisa tirar 8 pontos. Não, exatamente, está distante. Mas no início do campeonato, você apontaria Flamengo, Palmeiras, no início do campeonato Grêmio. Eu brinquei que era quase unanimidade. Era Palmeiras e Flamengo, Cruzeiro, que foi um time que se reforçou muito para essa temporada, o Corinthians por ser o atual campeão e o Grêmio, campeão da Libertadores. O São Paulo não saía desses 5. Não saía. Agora, justiça seja feita, os 5 estão lá em cima, né? Sim, exatamente. O ponto fora da curva foi o São Paulo que apareceu ali. O São Paulo está ali, assim como o Atlético e o Inter. Né? Mas é um clube gigante, né? Cada vez mais o Campeonato Brasileiro me parece que vai ser hostil ao aparecimento de campanhas surpreendentes de clubes com orçamentos muito menores. O caso Leicester, na Inglaterra. Que o futebol brasileiro foi dado a isso em muitos momentos, porque o equilíbrio de forças é grande. Mas, pouco a pouco, eu acho que a questão financeira, no estabelecimento dos pontos corridos, está se tornando... Agora, o São Paulo tem, além da pontuação, óbvio, e de uma eficiência muito grande nos jogos, ele tem algumas coisas que no calendário, no cenário do futebol brasileiro são muito importantes. Ele tem muita segurança defensiva a essa altura, que tem feito diferença demais no Campeonato Brasileiro, e ele tem calendário a favor, em tese. Especialmente se ele não conseguir reverter esse placar da Argentina. O que deixa uma caminhada aí muito afeição, porque a gente já falava semana passada, a questão do calendário se tornou tão importante quanto a qualidade técnica dos elencos na avaliação das expectativas das equipes. Vocês acham que não é coincidência que os times que não estavam nesse bolo de favoritos e que hoje estão lá entre os primeiros colocados, até à frente de outros, o fato de não estar disputando outras competições Eu acho que é um dos fatores. O São Paulo está, como disse o Mansur, está na Sul-Americana, mas assim, não
não trata como prioridade, já perdeu o primeiro jogo em casa. Embora tenha jogado com o time praticamente jogou inteiro. Com o time, Eu acho que Agora, Inter e Atlético, por exemplo, estão por eficiência, só tem o brasileiro para jogar. Estão por eficiência dos sistemas de jogo implantados ali. Agora, há dados momentos em que os concorrentes têm uma dificuldade de fôlego. Isso é natural. E o Campeonato Brasileiro tem mostrado isso ao longo do tempo. O próprio Corinthians, campeão brasileiro com uma campanha espetacular, ele teve menos jogos que os concorrentes. Também já tinha, também saiu das competições no ano passado. Estava na Sul-Americana e foi eliminado pelo... Não, o Corinthians estava na Libertadores, não estava ano passado? Não. Depois jogou a Sul-Americana, foi eliminado nas oitavas, quartas, acho que não. Não, o Corinthians jogou só Sul-Americana no ano passado. E saiu cedo perdeu pro Racing? Para quem foi? Foi pro Racing. Foi aquele jogo que teve o Rodriguinho expulso, teve alguns jogadores expulsos do Corinthians. A memória está me traindo, mas... E não demorou muito, não. Passou pelo Patriotas da Colômbia e depois foi Racing. Minha memória não está tão ruim, não. É isso. Foi em setembro que o Corinthians saiu. Foi por aí. Depois de já ter feito um primeiro turno avassalador, eu acho que assim, eu acho que contribui, mas se parar para pensar no momento em que, por exemplo, o São Paulo tirou essa diferença do Flamengo e o próprio Inter encostou ali em cima, não foi ainda um momento de maratona. Foi um momento que estava todo mundo disputando o brasileiro. Verdade. E aí teve a diferença. E mesmo o jogo do meio da semana que foi Flamengo e Grêmio, o São Paulo jogou a Sul-Americana, então foi mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que é um dos fatores agora, né? Principalmente nesse segundo turno aí, é importante despontar agora, né? E vamos ver o que vai acontecer. É claro, e eu acho que o São Paulo tem ainda a favor dele essa questão de a Sul-Americana não exigir tanto uma pressão quanto exige Libertadores e Copa do Brasil. Ela cresce como competição nas fases finais. Exato. E só porque a minha memória estava me traindo, eu fui checar aqui agora, o Corinthians não chega à fase segundo semestre da Copa do Brasil, porque ele perde para o Inter. Sim, verdade. Isso, é verdade. Teve um segundo semestre tranquilo.